Direito de Nascer ficou 2 anos no ar e tinha Paulo Gracindo no papel do médico Albertinho Limonta. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? A programação do cinema, para chegar aos rolos de filme, os filmes, eles vinham em latas, normalmente 5, 6 rolos em 6 latas, e eram muitas vezes o operador, quando era um cinema pequeno, cinema de interior, o operador que ia na segunda-feira pegar de manhã para montar o programa, porque antigamente a programação do cinema trocava na segunda-feira, não era na sexta, era segunda-feira. Então os cinemas menores, o operador mesmo ia lá na Cinelândia, que era onde tinha as grandes distribuidoras. Então, muitas vezes o cara ia lá e vinha com 2 embrulhos pesados, ou com lata de filme nas costas, pegava o trem e ia para toda estação, no subúrbio, tinha um cineminha, 1 ou 2, né? E falando de baixada também, tinha muito cineminha de bairro, parecia até padaria, né? Cada bairro tinha 2, 3 cinemas. E as pessoas que entravam na sala após o início do filme, tinha lá um lanterninha, assim chamado na época, que levava a pessoa ao seu respectivo lugar e acomodava a pessoa com tranquilidade, sem nenhum tropeço. Outra coisa muito interessante era ver a elegância dos porteiros, dos recebedores de ingressos, fardado, com umas roupas de gala, e até cap, e colocavam à disposição com uma educação exemplar. Para mim, os que mais insistiram e teimaram em continuar como cinema de rua foi o Cine Verde, Nova Iguaçu, na praça, e o Cine Iguaçu, do outro lado, ao lado do Fórum. Eram 2 cinemas de rua e que tinham uma programação para as pessoas no sábado ou domingo, ou, quando não, numa quinta-feira especial como feriado. O Cine Verde, quando ele reabriu com uma sala só, e foi feita a obra para transformar em 2, que era aquele cinema antigo que tinha aquele balcão, né? E como foi feito em muitos cinemas de rua, né? Eles dobravam as salas. O balcão foi feito uma sala e a parte de baixo eles montavam outra cabine e faziam outra sala. Eu até postei no blog, eu acho que é o cinema mais antigo da Baixada Fluminense, que ele é de 1924. É um cinema muito antigo e que hoje se encontra fechado, né? Ele foi vendido, virou ponto frio, ultimamente estava fechado, não sei o que é mais lá, nunca mais passei lá. Nos anos 80, no primeiro início de década dos anos 80, surgiu o primeiro protótipo, o primeiro esqueleto do que era o cinema de shopping, que era o Cine Center. No primeiro arranha-céu de Nova Iguaçu, um prédio de 20 andares, ali teve vários mercados, era uma proposta de um shopping, meio que shopping de rua e shopping center, e ali se instalaram 2 salas de cinema, e com ar-condicionado, e muito assim assistida, com um filme só, e tentando colocar no mesmo nível de qualidade o que tinha de oferecimento nos cinemas de rua ainda no centro da cidade. O Cine Center, a lembrança, a memória que eu tenho, eu acho que é de 83, quando eu assisti lá o Flashdance.
E na época o Cine Center era febre de Nova Iguaçu, lotado, filas e mais filas. E foi assim por muitos anos. Cine Center, Center 1 e 2. O Cine São João é aquele cine ali da divisa do Rio, ele é quase na metade de São João de Meriti com Pavuna, né? Saindo da Baixada, Pavuna, Cine São João. Eu cheguei a frequentar o São João, um prédio antigo ainda. Isso em 77, 78. Ele funcionou ainda por uns 2, 3 anos, até ser demolido. Ele foi demolido e anos depois o Grupo Santa Rosa fez uma obra gigante, grande, muito grande, e fez duas salas de cinema, que foi inaugurado em 94, 95. Esse cinema, hoje em dia, o social, que seria o Cine São João, se encontra fechado, e me parece que o pornô, o 2 ainda funciona, mas também não tive mais contato, mas fiz muita folga lá. Eu lembro que a última sessão que teve do cinema São João, do Cinema 1, foi um filme chamado Anjos da Noite. São João de Meriti também teve lá suas salas de cinema. Eu não posso deixar de comentar sobre o Cine Glória e o Cine que se chamava na época Santa Rosa, que era um anexo de um cinema de Caxias também. Esses dois cinemas, eles eram aquele cinema de rua mesmo, mas de trânsito. Eram cinemas que as pessoas passavam ou vindo da cidade ou indo para a cidade, dependendo do horário, e tinha assim, característica de poeirinha mesmo. Eram cinemas assim, que não tinha uma representatividade tão eloquente como o Cine Caxias, que era um grande concentrador de boas películas, mas em São João de Meriti, esses dois cinemas que eu citei eram usual. O Cine Glória era um cinema importante, foi um cinema importante de São João de Meriti, que era um cinema que era lançador dos melhores lançamentos para o Cine Glória. Era um cinema ali da alta sociedade, né, de São João de Meriti, nos anos 60, até anos 70. Daí ele começou aquela decadência de todo o cinema de rua, né? Mas o Glória, eu acho que ele funcionou até 81, 82 e foi um dos primeiros a fechar ali. O Santa Rosa era um cinema mais moderno. Os seus proprietários me pareciam que tinham assim, um certo cuidado com a sua grade de filmes do mês, e toda semana tinha que ter um filme novo para que as salas tivessem a sua clientela. E, por incrível que pareça, todos os cinemas, sábado e domingo, eram bem frequentados. O Santa Rosa 1, que era o grande, maior de todos, pegou fogo, houve um incêndio e fechou para a obra. Fechando para a obra, eles decidiram lá, na época o Odair, um amigo meu que é técnico de cinema, já estava trabalhando com o seu Martins, do grupo Santa Rosa. E resolveram dividir o Santa Rosa 1 em 2 cinemas. Quer dizer, inauguraram aí o Santa Rosa 3. O meu cinema preferido era o Cine Paz. Era um cine que ficava ali na Praça do Pacificador e era um cinema requintado. Então era aquele cinema que eu tinha como opção, porque ele só passava um filme. Enquanto os outros passavam 2 bons filmes, normalmente um era ruim e o outro era mais ou menos. Então o Cine Paz, ele costumava passar filmes cults, como eu chamaria, né, no jargão de hoje. E ele era um dos prediletos meus. Eu, se não me engano, o Cine Caxias, ele tinha quase 1.500 lugares. É um cinema tão grande que hoje em dia ele é uma Casa Bahia na frente, e bem grande, e atrás tem um mini shopping. Ainda tem uma parte que eu não sei, que é um outro comércio lá. Então eu acho que era o maior cinema que tinha em Caxias, o Cine Caxias.
Tem até uma história, que logicamente não é do meu tempo, né? A primeira vez que eu entrei lá eu tinha uns 9 anos. Fui ver um filme do Godzilla que meu pai me levou. Mas tem uma história que o Roberto Carlos deu show do Sem Caxias. Eu não pude confirmar, a pessoa uma vez me falou, no início de carreira, né? Até Roberto Carlos tocou lá. A decadência de cinemas de rua e especificamente da Baixada, né, que é o lugar onde eu sempre frequentei, posso já ver até antes um pouco de mim, né, pelo que eu já li, por causa da televisão, né. A televisão também, quando veio, teve muito cinema que fechou as portas. Agora, já a partir dos anos 80, um evento aí do videocassete, né, com a facilidade de locadores e tal, e depois pirataria, muito cinema que já estava ruim de finanças aí fechou, foi vendido, alugado, virou igreja, aquela história que todo mundo já sabe. O cinema já não era mais a melhor diversão. Já tínhamos já o videocassete, já tínhamos já os cinemas em alguns shoppings e com ar-condicionado. Então esses cinemas ficaram aí à mercê de que as gerações futuras dos proprietários dessem continuidade. E hoje o cinema para mim, assim, uma arte em movimento, só que sem aquela ternura, sem aquela formatação de que era um evento de ir ao cinema, como se vai à missa, como se vai a um casamento, como se vai a um velório. E o cinema continua para mim ser uma arte, continua sendo para mim um momento sublime. Acendo meu cigarro para aumentar a sede, enquanto não tenho carros, dirijo minha rede. Meu cinema é a janela da cozinha, o diretor sou eu, Deus faz a fotografia. Pra quem vive de dor, meia alegria é o céu. Um pagode, por favor, um pouco menos cruel. Hoje o samba não tem cor, hoje ele não tem raiz. Um pagode, por favor, mais um pouco mais feliz. Um pagode, por favor, um pouco menos cruel. Pra quem vive de dor, meia alegria é o céu. Um pagode, por favor, um pouco mais feliz. O samba